estudante! Meu nome é Cibele e estamos juntos novamente para mais uma videoaula de ciências. Espero que possamos fazer uma reflexão construtiva nesse tempo que vamos passar juntos. O tema que vamos trabalhar hoje é saúde e trabalho, que é o tema central que foi abordado nas diversas disciplinas que vocês estudaram. Podemos relembrar que trabalhamos nesses meses anteriores as temáticas tecnologia e trabalho no mês de agosto, onde entendemos as aplicações da tecnologia no cotidiano e suas utilidades no trabalho, associando a conservação de alimentos e a produção de vacinas. Em setembro, ao trabalhar a temática diversidade e trabalho, relacionamos as diversas diversidades com o tabagismo e os cuidados com o sistema respiratório. São cuidados fundamentais, inclusive, na rotina do trabalhador. Ao preparar as aulas para vocês, nós, professores das diversas áreas, temos o cuidado e o carinho de buscar a importância de cada tema na sua vida cotidiana e no seu trabalho. Esperamos que você esteja transformando esse conteúdo em aprendizado. Vamos, com essa aula, procurar responder as seguintes perguntas. O que é saúde? Quais fatores determinam o estado de saúde de cada pessoa? Quais fatores interferem no processo saúde e doença da população? O que nós buscamos com essa aula? Vamos tentar que você, aluno da EJA, trabalhador, possa refletir sobre a relação entre as condições de trabalho e a sua saúde. Bom, vamos conduzir a nossa aula pensando juntos e, ao mesmo tempo, vamos desenvolver uma atividade que nos ajudará a estruturar os pontos mais importantes que serão abordados com esse tema saúde e trabalho. Trouxe para vocês uma série de vídeos onde vamos apresentar várias situações. Como estamos compartilhando esse tempo e espaço, longe fisicamente, cada um na sua casa, nós vamos combinar o seguinte. Durante a exibição dos vídeos, você vai buscar responder algumas questões. Então, que tal você pegar o seu caderno para esquematizar a atividade proposta? A primeira pergunta que nós vamos procurar responder com os vídeos é: saúde, o que interfere no processo saúde e doença das pessoas? Vamos preencher esse quadro com 3 colunas e 8 linhas. Na primeira coluna, vamos completar com a situação apresentada. Na segunda coluna, a causa do problema. E a solução na terceira coluna. Vamos ao primeiro vídeo. Um dia assim que eu não esperava de perder a pessoa que eu mais amava na minha vida. Perdi meus 2 braços num acidente de trabalho numa empresa no interior de Alagoas. Nenhuma indenização, valor nenhum vai trazer o pai da minha filha. Quando eu desenterrei, puxei o braço para fora, estava todo esmagalhado. Certo dia eu comecei a sentir dores, né, na lombar. Aí relatei para o médico do trabalho. O médico do trabalho falou para mim que era normal, devido ao excesso de serviço, né, que estava.
do começo na empresa, né? E daí eu deixei e continuei trabalhando. Aí passou um tempo, eu travei. Na hora que eu entrei na curva, a carga puxou, que tá mal amarrado, que faltava a corda. Vinha normal, dirigindo. Na curva, tombei e saiu da curva e desceu o abismo. Quero chamar a atenção para os amigos, colegas que hoje trabalham na área e em outras áreas também, a importância do equipamento de segurança e do cuidado que a gente tem na hora de fazer qualquer serviço para que não venha acontecer com as demais pessoas. O que nos trouxe a situação 1? Foram apresentadas no slide situações de riscos no trabalho. Vamos então iniciar a atividade completando o quadro. Primeiro, preenchemos a primeira linha da situação, risco no trabalho. Agora, preenchemos a segunda coluna citando a causa do problema. Nessa primeira situação, a causa foi a falta de segurança no trabalho. Você pode anotar também. Antes de buscarmos as soluções para os problemas, preenchendo a terceira coluna, nós vamos avaliar várias situações e faremos a lista dos riscos na primeira coluna e das causas na segunda coluna. Vamos lá? O retrato da falta de saneamento básico é a comunidade do Sossego, que fica localizada no bairro do Pina, no Recife, onde as pessoas moram em palafitas sem condições adequadas de higiene. Os barracos não têm água potável nem banheiro e o lixo toma conta da comunidade. Além disso, as pessoas convivem com medo de doenças. Rato é muita barata. Olha, moço, eu durmo no chão, o rato faz festa. De doença é boia. Já teve dengue, chikungunya, tudo aqui, todo mundo aqui já pegou. Mas não precisa ir até uma comunidade que vive em palafitas para perceber o descaso do poder público com o saneamento básico. Ruas com esgoto a céu aberto e lixo exposto podem ser encontradas em qualquer lugar. Segundo esse infectologista, em cada 3 doenças que atingem a população mais pobre, uma é provocada pela falta de saneamento básico. Se você não tem água, você não vai lavar suas mãos, né? Então vai contaminar os alimentos. Se a água não tem o saneamento para escoar a água, essa água vai acumular, aí vai atrair os insetos, né? Então vem a dengue, vem a chikungunya e outras doenças. Vem os ratos, né? Então os ratos vai transmitir a leptospirose. Você conseguiu perceber a questão trazida pela segunda situação? Vamos chamar esse risco de risco ambiental, que envolve o abastecimento de água e o encanamento do esgoto. Então, podemos completar a segunda linha do nosso quadro. Na segunda linha, então, colocaremos risco ambiental, água e esgoto. A causa desse problema que vamos preencher no quadro é a falta de saneamento básico. Essa observação permite perceber que o adoecimento ocorre de maneira desigual entre as pessoas, entre as classes e entre os povos. Podemos perceber que várias doenças podem ser veiculadas em razão das condições inadequadas do saneamento da água, do descarte do esgoto e da falta de higiene. Observe algumas doenças transmitidas pela água contaminada: cólera, febre tifoide, diarreias, entre outras. Podemos observar também algumas doenças transmitidas por alimentos: intoxicações, brucelose, diarreias, entre outras. Doenças transmitidas pelo solo contaminado podem ser febre tifoide, tétano, micoses, entre outras. Entre as doenças transmitidas pelo ar contaminado, podemos citar algumas: pneumonias, gripes, tuberculose e a Covid-19, que é tão atual. Vamos então passar para a situação 3. Observar atentamente qual o problema apresentado nessa reportagem e analisar a causa do problema e a situação apresentada.
O déficit habitacional do Brasil passa de 7 milhões e 700 mil unidades, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ao mesmo tempo, cerca de 7 milhões de moradias estão vazias. O que acontece é que a população de baixa renda, de até 3 salários mínimos, não consegue acessar estes imóveis. O estado de São Paulo tem o maior déficit absoluto, de 1 milhão e 600 mil moradias. O Maranhão tem o maior déficit relativo. 23% das famílias enfrentam a falta de moradia. O imóvel é muito caro, o terreno muito caro. Mais de 12 milhões de pessoas vivem em favelas como esta, construída às margens de um córrego poluído. São locais sem qualquer tipo de saneamento básico ou segurança. As ocupações também são um problema grave. O caso mais conhecido é o do prédio Hilton Paz de Almeida, que desabou no Dia do Trabalho, no centro de São Paulo. Casos menores também são comuns e muitas vezes nem chegam a ser divulgados. A questão apresentada nesse vídeo trata da moradia, que sem dúvida afeta diretamente a saúde das pessoas. Podemos dizer que também pode ser classificada como um risco ambiental. As condições de moradia incluem os materiais usados nas construções das casas, o acesso à eletricidade, que são aspectos decisivos para o risco do adoecimento. Também podemos incluir as condições de saneamento, que vão envolver principalmente os serviços de abastecimento e tratamento de água, o esgotamento sanitário e a coleta de lixo. Esses são considerados serviços básicos para a manutenção da saúde das pessoas que convivem numa mesma casa. Estudante, eu de cá e você daí, vamos completar a terceira linha do quadro. Na primeira coluna, vamos colocar o risco da moradia e na segunda coluna coloquemos a causa, falta de condições adequadas de moradia. De que adianta tratar as pessoas e depois elas voltarem às condições que as deixaram doentes? Essa questão é bastante importante e tem impacto na vida de muitos brasileiros e trabalhadores. Vamos observar, então, a próxima situação, apresentada no vídeo seguinte. Nem todo mundo tem disposição ou mesmo saúde para enfrentar esse empurra-empurra. Depois de 9 horas de trabalho, Dona Geraldine mal tem forças para tentar. Ela mora no ponto final da linha vermelha, a estação Itaquera, na Zona Leste. Mas da Sé, ela pega o metrô na direção contrária, sentido Zona Oeste. Faz o chamado embarque negativo, só para conseguir viajar sentada. São 7h20. A Dona Geraldine perdeu 20 minutos nessa brincadeira, 20 minutos voltando para depois pegar o sentido contrário. É uma perda de tempo total, porque a senhora poderia ter pego o trem aqui, não? Se desse, para mim ficar bem acomodada. E só agora, depois do vai e vem, Dona Geraldine começa de verdade a voltar para casa. E amanhã continua tudo do mesmo jeito. Nessa reportagem, foi possível perceber que a forma de acesso ao transporte influencia na saúde e na qualidade de vida e também representa um risco para a saúde das pessoas. Então, nós temos o risco 4, que é o risco ambiental, mobilidade urbana. Podemos complementar a quarta linha do nosso quadro, risco ambiental, mobilidade. A causa do problema, falta de transporte público de qualidade. Vamos à próxima situação? Para analisar a situação 5, nós vamos observar algumas manchetes de notícias. Veja essa notícia. Depressão será a doença mais comum do mundo em 2030, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Essa outra manchete indica que nesses tempos de Covid-19 existe ainda uma outra epidemia oculta relacionada à saúde mental. Na esteira do coronavírus e seus desdobramentos, os transtornos psicológicos como ansiedade e depressão representarão a segunda onda de estragos à saúde.
Essas situações representadas indicam alguns dos riscos mentais. Lembrando, inclusive, que acabamos de passar pelo Setembro Amarelo, mês de valorização da vida e divulgação de campanhas de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Sabemos que nesse momento de quarentena e isolamento social, teve uma interferência direta em nossa saúde mental. Foram tantas mudanças nas dinâmicas de trabalho, com impacto direto no emprego das pessoas, e também teve mudanças nas interações com os nossos familiares e amigos. Vamos então completar o quadro? Na linha 5, os riscos mentais. Algumas das causas dos riscos mentais são ansiedade, estresse e depressão. Vamos então ao próximo vídeo. Lembre-se de buscar a situação apresentada e a causa do problema. A vida sedentária é um dos fatores que mais expõe nossa saúde a algumas das doenças que mais matam no mundo: hipertensão, infarto, AVC, diabetes e câncer. Para entrar no grupo das pessoas consideradas ativas, a Organização Mundial da Saúde estabelece que é preciso fazer 150 minutos de atividade física moderada ou intensa por semana. 150 minutos por semana, ou seja, 30 míseros minutinhos 5 vezes por semana. E o que é considerado atividade física? Qualquer atividade com um movimento muscular que provoque gasto de energia. Mas lembre, a recomendação exige atividade moderada ou intensa. Ou seja, a rigor, apertar o botão do controle remoto gasta energia. Mas claro que não é uma atividade moderada e muito menos intensa. As atividades que contam não precisam ser necessariamente um exercício. Mas convenhamos, ações cotidianas como carregar compras para dentro de casa podem fazer suar, mas não demora nem 10 minutos. Então vale a pena encontrar um tempinho dedicado ao exercício regular no seu dia a dia. Caminhe mais, ande de bicicleta, frequente uma academia ou corra, como eu, que aliás comecei a correr aos 50 anos de idade. Antes tarde do que nunca. O risco apresentado pode ser considerado um risco físico. Esse risco indica o sedentarismo como um fator que nos expõe a doenças graves, como hipertensão, infarto, AVC, diabetes e câncer. Complete então a 6ª linha, em que o risco físico é o sedentarismo e a causa deste risco é a falta de atividade física. Vamos partir para o último vídeo apresentado. Os hábitos alimentares dos adolescentes brasileiros preocupam o Ministério da Saúde. Cada vez mais, os jovens do país têm trocado as frutas por doces e a água por refrigerante. A maioria deles não toma café da manhã. Essa constatação, feita a partir do estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes, foi realizada por pesquisadores de universidades em parceria com o Ministério da Saúde. Mais de 70 mil jovens de 12 a 17 anos foram ouvidos nas 27 capitais do país. Qual a situação apresentada no vídeo? Os hábitos alimentares inadequados mostrados entre os jovens antecipam problemas de saúde que são comuns também em idades mais avançadas, como a hipertensão, o diabetes, o colesterol alto e ainda a obesidade. A alimentação inadequada representa um risco físico em todas as idades. Complete a linha 7 com esse risco físico. E a causa do problema é a falta de alimentação adequada. Assim, vamos completar a 1ª e a 2ª colunas do nosso quadro. Logo voltaremos a ele para completar a coluna das possíveis soluções. Além desses, há outros fatores que podem interferir no processo saúde e doença das pessoas e das populações. São também chamados determinantes da saúde. Entre eles estão o emprego e renda,
o lazer, o atendimento médico e a escolaridade. Existem diversas maneiras de entender saúde. A saúde é silenciosa e geralmente não a percebemos quando estamos bem. Na maior parte das vezes, só prestamos atenção em nossa saúde quando adoecemos. A visão mais simplista da saúde é entendê-la como simples ausência de doenças físicas ou mentais. De acordo com esse ponto de vista, só se presta atenção na dimensão biológica da pessoa, não avaliando o meio em que a pessoa vive e os aspectos sociais da vida de cada um. Esse é chamado modelo biomédico. Esse modelo biomédico de saúde, também chamado medicina da doença, o objetivo principal é tratar a doença quando ela aparece, e o sistema de saúde passa a ser simplesmente curativo. Assim, se promove um fenômeno conhecido como medicalização da vida. Nesse fenômeno, o medicamento exerce um papel em destaque, porque ele é visto como a solução para os problemas. Dessa maneira, nos cabe pensar um pouco sobre o que é o medicamento e qual o seu papel no tratamento das doenças. De acordo com o conceito técnico de medicamento, fala-se que medicamentos são produtos farmacêuticos tecnicamente obtidos com função ou preventiva, ou curativa, ou paliativa, que minimiza os sintomas, ou ainda com função diagnóstica. Podemos afirmar que o desenvolvimento tecnológico que permite a criação de novos medicamentos é de fundamental importância para vencermos as doenças. Podemos exemplificar com a busca de uma vacina eficaz contra a Covid-19. Segundo a Manchete, a Fiocruz aposta em vacinação contra a Covid-19 a partir de fevereiro de 2021. Entretanto, é preciso alertar quanto ao perigo que os medicamentos podem representar. Ao mesmo tempo em que, na dose correta, eles podem nos ajudar a manejar as doenças, se eles forem utilizados de maneira errada, numa dose incorreta, eles podem até matar. Os profissionais da saúde costumam dizer: a diferença entre remédio e veneno está na dose. Observe, de acordo com essa tabela, que eles são a principal causa de internação por intoxicação, estando à frente das intoxicações por animais peçonhentos, intoxicação pelo uso de drogas. E são ainda a segunda causa de morte por intoxicação, com 22% do total, de acordo com o Cinetox. Além das precauções no uso dos medicamentos, devemos ter cuidado também com o seu armazenamento, a conhecida farmacinha doméstica. Armazenar os medicamentos em casa, sempre fora do alcance das crianças e animais. Além disso, devemos conservá-los na sua embalagem original com a bula. Observar com atenção o prazo de validade, pois os medicamentos vencidos não devem ser utilizados. Proteger os medicamentos da luz, calor e umidade. Guardá-los longe de produtos de limpeza e de cosméticos. E lembrar que os medicamentos nunca podem ser guardados no banheiro ou na cozinha. Voltando a pensar na evolução do conceito de saúde, nós dissemos que o modelo citado, o modelo biomédico, não é capaz de explicar a saúde como um todo. Já sabemos que os aspectos econômicos e sociais também devem ser considerados para entendermos a saúde no sentido amplo. Vamos partir do ponto de que o direito à saúde é uma garantia constitucional prevista pelo artigo 196, que cita: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A Organização Mundial da Saúde definiu a saúde como o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença. Essa definição representa um avanço
em relação à visão da saúde como a ausência da doença, pois passa a considerar a dimensão mental e social além da dimensão física. Porém, os estudiosos em saúde criticam essa definição. Eles consideram que ela traz a ideia de existir uma saúde ótima, que é um objetivo utópico, quase inatingível. A ideia mais completa de saúde traz a discussão dos determinantes da saúde. Esses determinantes partem dos aspectos individuais que consideram a influência de fatores como idade, sexo, hereditariedade, mas considera que a saúde também é influenciada por condições socioeconômicas, culturais e ambientais. Podemos citar condições de vida e trabalho como emprego e renda, ambiente de trabalho e ainda as condições ambientais, entre elas moradia, água, esgoto, mobilidade urbana e a produção de alimentos. Também os serviços sociais e de saúde e a educação. Podemos voltar agora à atividade e completar o quadro que nós iniciamos. Já colocamos as situações e os riscos à saúde. Agora, vamos tentar estabelecer as possíveis soluções para cada problema. O primeiro risco físico apresentado foi o risco no trabalho, ocasionado pela falta de segurança no trabalho. Então, podemos dizer que esse risco pode ser diminuído com o uso de EPIs, também com medidas de segurança no ambiente de trabalho. Assim, completamos a terceira coluna, na primeira linha, ambiente de trabalho seguro. Na segunda linha, falamos sobre o risco ambiental, que seria a falta de água e esgoto encanado. Esse risco pode ser solucionado com políticas adequadas de saneamento, que é o que nós vamos completar na terceira coluna. O terceiro risco ambiental apresentado foi o risco da moradia. Para solucionar o risco da moradia, nós devemos buscar programas de habitações saudáveis e adequado desenvolvimento urbano. O problema da mobilidade urbana pode ser minimizado com diversas soluções, como transporte público de qualidade, alternativas mais ecológicas, como o uso de bicicletas, estimular a carona solidária e o revezamento de veículos, além de melhorar a logística para reduzir a quantidade de caminhões circulando dentro da cidade. Então, vamos colocar como solução a melhoria da mobilidade urbana. Os riscos para a saúde mental. Esses riscos envolvem cuidados com o corpo, como alimentação adequada e atividade física. Mas também outras medidas devem ser tomadas. Viver bons momentos em família, conviver e reforçar os laços de amizade, boas noites de sono e ainda buscar ajuda com os profissionais da saúde mental, se necessário. Esteja atento para algumas dicas importantes. Você não está sozinho. Não tenha medo de pedir ajuda durante uma crise. Não desista, você consegue. Cite no quadro, então, a solução, que são os cuidados com a saúde mental. E você, estudante, o que tem feito para cuidar da sua saúde mental? Ainda é tempo de inserir pequenas doses de autocuidado nos seus dias. Vamos aos riscos físicos do sedentarismo. Para nos livrar desse risco físico, vamos manter o nosso corpo ativo, praticando esportes e atividades físicas. Outro risco físico apresentado, por último, foi uma alimentação inadequada. Podemos mudar, alterando os nossos hábitos alimentares e escolhendo alimentos mais saudáveis. Cada fator que interfere em nossa saúde pode ser cuidado com estratégias específicas. O risco físico pode ser cuidado com medidas de recuperação e reabilitação.
entre elas o acompanhamento médico, o uso correto de medicamentos, o autocuidado e a segurança no trabalho. Alguns dos riscos citados durante a aula serão combatidos com medidas de prevenção, como já dissemos, como alimentação adequada e a prática de atividade física. Já os determinantes sociais, como moradia, saneamento, transporte e emprego, devem ser abordados com medidas de promoção da saúde. Essas medidas incluem ações preventivas no âmbito coletivo. Essas ações devem partir das estruturas socioeconômicas e políticas para a redução das desigualdades. O que nós concluímos nessa aula? Ser saudável significa além de não estar doente. Discutimos a influência do processo de trabalho, das nossas relações sociais e dos modos de vida das pessoas na manutenção da saúde. Ser saudável é também ter a possibilidade de atuar, de produzir sua própria saúde, quer por meio dos cuidados tradicionalmente conhecidos, quer por ações que influenciem o seu meio. Ações políticas para a redução das desigualdades, educação, cooperação entre os setores, participação da sociedade nas decisões que afetam sua existência. Assim, obter condições dignas de vida. E dessa forma, interferir positivamente na qualidade de vida individual e coletiva. Uma última dica para você, aluno da EJA. Ouvir o seu próprio corpo é uma boa estratégia para assegurar a saúde com qualidade. Um abraço.